Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Que tal aprender hoje a fazer uma linda decoração para sua cozinha utilizando um pote de suplemento alimentar? Eis aqui a minha sugestão de hoje, esse lindo e delicado pote porta-biscoitos Ursinha. Eis o nosso lindo pote com mais detalhes. Não é uma graça, é uma peça bem bonita, bem útil na sua cozinha, porque além de decorar, vocês podem colocar todos os seus pacotes de biscoito numa única embalagem. Então vamos agora ver ou rever a minha participação no programa Artesanato na Rede com a nossa querida Andréa Bassan e os produtos Santa Fé. Artesanato na Rede, verão 2022. Dá uma olhada no que a Wanda preparou pra gente com os produtos Santa Fé. É reciclagem, gente, mas eu quero saber, o que você colocaria nesse pote? Acompanhe essa aula agora. Wanda, é com você. Que tal reaproveitarmos esses excelentes potes de suplemento para enfeitar a nossa casa? Minha sugestão, um lindo pote para colocar cookies, biscoito para criançada. Gente, cabe um monte aqui dentro e não é uma fofura? Vamos aprender? Então, para nós iniciarmos a peça, nós primeiro temos que pensar na composição do que nós vamos montar de estampado na frente, que seria na base que vai envolver o pote. No caso, eu escolhi aqui uns tons de verde, depois escolhi o tom de pink, fui para o amarelo e depois voltei com o mais forte, que é o pink. Todas essas padronais vocês encontram no catálogo da Santa Fé. O que nós temos que pensar aqui? Para a faixa mais larga, nós vamos usar a altura de 4 centímetros. O comprimento vai variar da circunferência do seu pote. Então, o que nós temos que pensar são dois tamanhos. A faixa mais larga vai ter 4 centímetros de altura e as faixas mais estreitas, 2 centímetros de altura. Então, no caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 faixas maiores e 1, 2 faixas menores, ok? Então agora nós vamos, para iniciar, nós vamos fazer o quê? Eu vou começar pela parte daqui, só para a gente prestar atenção com relação à estampa. O que nós temos que prestar atenção? Na hora que nós vamos montar, tem a posição dos corações. Então nós temos que fazer o seguinte, nós temos que colocar assim, para nós alfinetarmos, sempre procurando bater a parte do risco para não ficar torto. Então você presta atenção para ajustar aqui e na frente, ok? Aí nós vamos fazendo isso até o final, para que quando a gente for abrir, a gente tenha certeza que a padronagem vai sair na posição correta, para evitar que quando a gente depois for passar na máquina, a gente notar que ficou o desenho ficou de cabeça para baixo. Depois que a gente ajusta os primeiros pontos, depois ele automaticamente já vai ajustando também. Um lado. Então, no caso, eu passando a máquina aqui, o que vai acontecer? Na hora que eu for abrir, veja, o coraçãozinho está na posição certa. A mesma coisa quando a gente for fazer aqui a abelhinha também está nessa posição. Então nós vamos entrar aqui, vamos ajustar aqui, também procurando bater o ponto de trás e na frente. Por isso que é bom a gente fazer o risco direitinho, que aí na hora que a gente for montar, ele fica na sequência certinho. Só para a gente ter uma noção, olha, aí a gente já fica na padronagem na sequência certa. Então eu vou passar um pouquinho na máquina, só para vocês terem uma noção de como que fica um trecho, e depois eu mostro a peça semi-pronta, ok? Finalizada a parte da costura da emenda, nós precisamos o quê? Dar acabamento. O ideal é a tesoura de picotar.
porque depois quando a gente for assentar a costura no ferro, fica melhor. Agora, para nós assentarmos a costura, nós vamos usar um ferrinho em temperatura branda e vamos passar justamente para deixar ele uniforme. Então nós vamos fazer isso na frente e nas costas quando ele estiver todo pronto, tá? Aqui eu estou fazendo uma faixa só para adiantar e mostrar como é que a gente faz. Isso facilita na montagem, porque ele não vai ficar todo tortinho. E também, esteticamente, no final ele deixa mais reta a costura. Ok? Para nossa montagem, a gente vamos usar o bege palha como verso da nossa faixa decorada. Então nós vamos fazer da seguinte maneira. Aqui só está um pedaço, é só para demonstrativo. O que nós vamos fazer? Nós temos aqui a parte de trás o risco da base. E aqui nós temos a nossa faixa. Nós vamos colocar frente com frente. E no caso nós vamos alfinetar, seguindo aqui o verso, ele a volta toda, com exceção aqui da parte de baixo, que seria no caso o final do coração. Nós vamos deixar aqui mais ou menos uns 15 centímetros no centro, sem costura, para que a gente possa ter como virar a peça e depois encaixar o forrobel, ok? Vou mostrar aqui a peça pronta, semi-pronta, para vocês entenderem melhor. Deu um alfinete. Então nós temos aqui a nossa faixa toda semi-pronta, já montada na sequência. E aqui eu falo da abertura, tá? Por que eu escolhi esse espaço para deixar com abertura? Porque nesse centro abaixo nós vamos colocar a alcinha. Então essa parte aqui nós podemos fechar com uma costurinha do ponto invisível ou até mesmo com cola. E não vai ficar tão visível porque vai ter a nossa alcinha aqui na frente. E assim todos os cantos ficam costurados por igual, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui, fiz aqui uma faixa de 1,5 cm de costura e vou fazer a mesma costura aqui do lado. Para que essa faixa aqui? Para poder centralizar o forrobel, que eu vou querer ele fofinho só nesse extremo central, tá? Essa partezinha aqui, como nós vamos fazer o transpasse, ele fica mais fácil, não fica tão alto na hora do final, fica mais esteticamente mais delicado, ok? Então vocês viram, eu fiz o acabamento e percebo que eu dei o nó aqui de arremate, mas eu não corto a linha aqui, tá, gente? Porque fica muito feio. Vocês peguem, passem por dentro, depois cortem a ponta, puxando um pouquinho, que ela fica tudo por dentro, tá? Aí o acabamento fica perfeito, ok? Então agora eu venho com o forrobel, que vocês podem querer menor aqui e nas laterais, porque ele é só para assentar. Eu venho e vou encaixar aqui dentro, nesse espaço. Eu venho primeiro, coloco um lado, só encaixo ele, só para ele prender. Aí depois eu venho e vou encaixar do outro lado, mas sem se preocupar em assentar. Depois que a gente tiver com ele todo lá dentro, que a gente vai se preocupar em deixar ele encaixadinho aqui nas pontas, tá? Então agora a gente vai pegar essa aberturinha, nós vamos dobrar um lado e o outro, vamos acertar. Pode a gente colocar
um alfinetinho para prender. Agora a gente pode fazer com o pontinho invisível, aqui uns pontinhos, ou a gente pode colar. Aqui eu vou fazer com a cola, por conta do nosso tempo, eu só vou dar uma fechadinha aqui, que como eu disse, como vai vir o corpinho da ursinha por cima, então não vai ter problema. O que interessa é ele estar fechadinho aqui. Tá? Então nós temos a nossa base pronta, que vai ficar nesse jeitinho aqui, ó. Ele vem para um lado, aqui fica mais fácil. Vem para um lado e vem para o outro. O que eu posso fazer aqui? Ou eu posso colocar o velcro de um lado e do outro, ou eu posso dar uns pontinhos por dentro, tá? Aí fica a gosto de vocês. Por hora eu só vou fechar com o alfinete pra gente ir para a ursinha. Já fica a basezinha pronta. Temos a tampa. Geralmente elas têm um relevo, um rebaixo, e às vezes também tem um relevo com relação ao nome. Então, para ele ficar igual na hora que nós vamos colar a nosso enfeite, eu aconselho a vocês colocarem uma camadinha de feltro. Se for a estampa clara como essa que eu vou usar, cor clara, pode ser o branco, pode ser o amarelinho claro, o bege, não tem problema. Se a parte de cima você escolher um feltro escuro, aí pode ser qualquer cor. É só para não ficar aquilo rebaixado e ficar o relevo impresso da marca, no caso do pote, tá? Só uma diquinha. Aí o que eu vou fazer? Eu recortei um círculo que não tem uma medida exata. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a nossa tampa, vamos riscar, que é no mesmo caso que a gente fez para cortar esse feltro aqui. Vamos contar a altura da largura aqui da rebarba da tampa, mais meio centímetro. Então, no caso aqui foi 2,5 cm. Então, eu somei ao círculo central mais 2,5 cm. E agora, com a mesma tesourinha de detalhe, a escalope, eu venho e faço um contorno. Se não tiver, pode ser a de picotar. É só para dar uma graça nessa nossa toalhinha que vamos colocar em cima da tampa. Então, primeiro nós vamos centralizar e vamos colar. E aqui, para dar mais uma graça, o que nós vamos fazer? Nós vamos aos poucos, tá? Não passa de uma vez. Aos poucos a gente vai passando cola só aqui na frente. Abaixamos e vamos fazer umas preguinhas, tá? Ele fica mais engraçadinho, fica mais harmônico na hora de você fechar o nosso pote. Nós vamos fazendo umas preguinhas. E é muito bonita essa ideia para fazer uma decoração de qualquer tampa, de qualquer tipo de pote. E aproveitando de falar em pote, gente, se não tivesse pote de plástico grande, desses suplementos, pode ser vidro de palmito, não tem problema. Se você não tiver grande, é só reduzir as medidas e fazer num pote menor, sem problema nenhum, ok? Aí depois a gente só fechar o nosso potinho. Para nossa ursinha, nós só estamos usando o feltro caramelo, tá? Então eu vou cortar 2 vezes, seguindo os moldes, como vocês não têm problema com os moldes, que tanto os moldes quanto a listagem dos materiais vão ser publicados pelo programa, tá? Então, temos aqui a orelhinha 2 vezes. Vamos fazer esse modelo de braço dobradinho com a mãozinha. A cabeça também 2 vezes. Esse braço de cá é só o antebraço e a mãozinha, tá? Eles vão ser sobrepostos, tudo 2 vezes. Vamos então, para iniciar, fazer a parte que seria a da aplicação do termocolante para o detalhe da fuça e o detalhe das orelhinhas, tá? Então, primeiramente, eu venho
com o termocolante definitivo. Então, para quem não tem noção, nunca trabalhou com os termocolantes e não tem dúvida quanto ao lado, é fácil, gente. É só riscar. Onde riscou é o local que tem o filme de termocolante definitivo. Eu venho com o riscozinho da nossa fuça e faço. E vou fazer a mesma coisa com os detalhes da orelha. Venho aqui, vou recortar com um pouquinho de margem. E nós vamos fazer a aplicação no ferro. Agora um instante que nós vamos pegar o ferrinho e a nossa tábua. Agora eu venho com o feltro bege palha, com o nosso termocolante definitivo. Nós vamos virar a parte do risco, vai no verso do nosso feltro, tá? Um detalhezinho que eu não falei, no termocolante definitivo você não tem necessidade de inverter os moldes, tá? Ferrinho a seco, isso é primordial no termocolante definitivo, temperatura em algodão. A primeira aplicação é rapidinho, gente, é 5 segundos. Ó, contou 5 segundos, é o suficiente para fazer a pré-colagem do termocolante definitivo. A gente aguarda esfriar só um pouquinho. Bateu, levantou, tiramos a película. Agora eu venho, vou recortar em volta. Recortado, voltamos com o rostinho da nossa ursinha. Temos que nos preocupar o quê? Em achar o centro do topo. Alinhamos com o centro da nossa fuça e alinhando aqui na curva de baixo. Feito isso, eu volto com o nosso papel protetor. Voltamos com o nosso mesmo ferrinho a seco, só que agora nós vamos contar 30 segundos. Então, nós temos já a nossa fuça fixado. Então, nós vamos o quê? Para ele ficar mais fofinho, nós vamos usar no Forrobel, que é o feltro mais encorpado para a estrutura da Santa Fé. Nós vamos cortar seguindo o molde para a cabeça, pro bracinho que está dobradinho e somente para a mãozinha solta, tá? Esses dois nós vamos deixar de lado e vamos fazer esse. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um sanduichinho entre as duas partes de feltro. Eu venho, vou alfinetar e eu vou vir com a linha caramelo, linha de costura, gente, um fio só, para a gente fazer o ponto chuleado. Ele tem 2 tons, então nós vamos começar aqui bem no comecinho do caramelo, tá? Coloco a parte do nó para dentro, já pegando aqui no Forrobel. Eu venho, pego uma pontinha de um lado para o outro, bem na beiradinha, como eu sempre falo, o feltro não desfia, então você pode fazer bem na pontinha. Ponto chuleado é você pegar de um lado ao outro, na sequência, só isso, vai de um lado para o outro. O segredo dele é você fazer ele o mais juntinho possível, sem apertar, deixa ele assentar naturalmente, que é para ele incorporar. Por isso que eu costumo usar um fio só, porque ele acaba incorporando dentro do feltro, o trabalho fica mais delicado. E seja numa peça que você vai colocar só o Forrobel ou vai encher, ele fica bem fechadinho, não fica nem aparecendo o Forrobel, quanto mais saindo o fiapo do enchimento, tá? Então nós vamos trabalhar esse pontinho aqui, a parte todinha do caramelo. Vou fazer só mais um pouquinho aqui. E depois o que a gente vai fazer? Então nós vamos fazer daqui até aqui no caramelo. Chegando aqui embaixo, nós vamos trocar para uma linha no tom do bege palha, ok? Eu tenho aquele já mais adiantadinho. Então aqui a gente troca de cor, como eu disse, para o tom do bege palha. Veja como ele fica bem encorpadinho e bem delicadinho. Vamos reservar por enquanto, ok?
Então aqui nós temos, ó, só para ilustrar, nós fizemos o mesmo trabalho com o termocolante definitivo para fazer o detalhe na orelhinha que foi usado no DiCaprio, tá? Feito no DiCaprio. Eu volto aqui com o meu rostinho, os dois juntos, por quê? Porque agora eu vou dar cor nele. Só que eu vou aproveitar e já vou tirar a tampa. Fica mais fácil para mim. Então a gente vem aqui e eu venho com um blushzinho e vou dar só um charmezinho a mais nessas orelhinhas. Eu venho e vou puxando de baixo para cima, fazendo um esfumaçado na orelhinha. Eu venho e faço isso numa e faço uma outra, a mesma coisa. Eu vejo que eu bato o tom mais forte na ponta e depois eu vou esfumaçando para a parte superior. Aqui no caso do rostinho, eu vou fazer ele aqui na bochecha, apagando a fuça e um pouquinho a bochecha. Eu faço dando batidinhas e depois eu vou esfumaçando nos dois sentidos, um sentido horário e um anti-horário, e vou graduando até a hora que sentir que tá do meu agrado, tá? Eu vou primeiro posicionar a orelhinha. Como ela vai ser toda fixada na base da peça, então não tinha necessidade de eu incorporar ela dentro da costura da cabeça. A gente só vai simplesmente colar atrás. Se você quiser aproveitar esse mesmo molde para fazer uma cabeça de ursinho, uma peça que ela vai ficar mais solta, você pode incorporar dentro da peça, das duas partes da cabeça. Pode até fazer um leve franzidinho, tá? Também fica bem delicado. Esse é um molde muito versátil, você pode usar em qualquer peça, principalmente a linha infantil. Venho aqui, ajusto a orelhinha, a cabecinha tá pronta. Vamos aos detalhes. Nós temos aqui uma variação de focinhos. Eu escolhi um rosinha e aí eu vou posicionar. Ele vem com uma colinha só pra gente posicionar com mais calma. Eu deixo ele no centro, só mais um pouquinho abaixo da fuça, tá? Aí eu venho com os olhos, aqui eu escolhi um verdinho claro, a mesma coisa. Eu venho e vou posicionar ele primeiro antes de fixar de vez. Ajusto. E agora eu venho com a cola de silicone, cola universal ou a cola de silicone líquido, e eu vou colando. Só não usem cola quente, tá? Porque ele é um material plástico, ele pode danificar com o calor da cola quente. Ele do jeitinho que eu quero. Agora eu vou fazer os detalhes. Eu venho com a canetinha permanente, ponta fina, e vou fazer
os detalhezinhos aqui. Aqui no detalhe do rosto aqui, vocês podem fazer ele todo na canetinha ou pode fazer fazendo um pontinho de linha, como eu fiz no meu. Eu peguei a linha de costura não, de pesponto caramelo, e eu vou fazer só um pontinho palito. Vou vir aqui por trás, não tem problema, porque gravar vai ser colado, não tem problema com nó. Eu venho um pouquinho abaixo do nosso focinho, saio aqui e faço um ponto palito, só mais ou menos por até aqui. Venho e arremato atrás. Bem facinho, um detalhezinho que só agrega valor à peça. Venho aqui e aí sim eu vou fazer a nossa boquinha com a caneta permanente. Agora por hora nós vamos deixar assim, depois no final eu faço o brilho nas bochechas. Vamos reservar. Então agora nós vamos fazer os bracinhos. Vamos seguir o mesmo processo que nós fizemos na cabecinha. Nós vamos fazer um sanduichinho com o forrobel, alfinetar e chulear da mesma maneira que nós fizemos na cabecinha, a volta todinha, nesse bracinho que é dobradinho e na mãozinha que vai ficar sobreposta. Tá? Já no antebraço, eles são só duas partes e você vai chulear a volta todinha. Eu tenho eles aqui prontinhos. O que tem é que tá faltando aqui? O detalhezinho da mãozinha. Nesse eu já fiz, eu vou fazer nesse aqui com vocês. Nós voltamos com a linha de pesponto caramelo. Eu venho aqui, como eu disse, vai ser colado, tem que se preocupar com o nó. Nós vamos pegar aqui no ponto, não vamos deixar reto, nós vamos inclinar um pouquinho, vamos voltar no mesmo ponto, vamos dar uma puxadinha e aqui atrás. Aqui atrás nós vamos entrar no mesmo ponto, mas vamos sair aqui do lado para dar distância para a gente fazer a outra posição. Aí nessa nós vamos fazer o contrário, nós vamos vir inclinado para o centro. Vamos procurar aqui a mesma altura. Vamos dar uma puxadinha e vamos passar novamente. Só que quando nós formos passar para trás, nós já vamos arrematar. Deixamos aqui. E cortamos. Como ele foi disse, ela vai ficar colado, não tem que se preocupar com mais detalhes. Então nós temos as três partes necessárias para fazer os dois bracinhos, ok? Então vamos agora falar do corpinho. Corpinho, gente, é bem simples. Nós temos duas partes no poá salmão. Vamos fazer seguindo os moldes, como eu disse, os moldes vão ser disponibilizados pelo programa. Então, estamos cortado duas vezes, a base do corpo, que seria o vestidinho, uma manga, que se a manga maiorzinha é a manga da frente e a menorzinha é a manga que vai ficar por debaixo. O que nós vamos fazer? Mesma coisa, chuleadinho a volta toda, só vamos colocar uma linha que combine. E aqui nós vamos fazer a volta toda, só temos que fazer o quê? Deixar essa parte aqui aberta, nas duas manguinhas, porque nós vamos embutir os bracinhos, tá? Então essa parte do corpinho tá pronta, então vamos encaixar os bracinhos. No caso aqui, é só o antebraço e o bracinho
dobradinho. Aí vocês vão perguntar, por que esse alfinetinho aqui? É o meu lembrete, é a minha forma, que eu até ensino para as minhas alunas, para lembrar a posição correta da peça. Porque parece que não, a gente sempre tem uma diferençazinha com relação à costura. A parte da frente sempre fica melhorzinha que a de trás. E sem falar que às vezes a gente, na hora de colar, acaba colando na posição errada. Então a gente tem a certeza que os bracinhos vão estar tudo na posição certa, para a gente não fazer besteira na colagem. Então o que eu vou fazer aqui? Nós vamos abrir e vamos posicionar o bracinho. Para colar ele tá direitinho, nós vamos usar a cola de silicone líquida. Por quê? Porque ele vai fixar, uma vez ele vai te dar mobilidade para você ajustar o braço até a secagem. Eu vou colar um pouquinho, vou passar um pouquinho de cola em cima e embaixo. Aí nós vamos embutir ele, e aí conforme eu vou encaixando, a cola já vai ali ajustando até a altura que eu quero. Aqui no caso, mais ou menos 1 centímetro, tá? Fixou aqui, pronto. Agora vamos fazer o outro lado. Mesma coisa. Eu abro aqui, vou colocar um pouquinho de cola dos dois lados e encaixo até a altura desejada. Tá? Vocês deixam mais ou menos um dedo para dentro, tá? Mais ou menos isso. O que nós vamos fazer agora? Decorar a nossa manguinha. Aí eu venho com a Passana Maria, venho com a cola quente e eu vou medir mais ou menos aqui o bracinho mais um transpasse. A outra parte eu guardo para outra manguinha. O principal aqui nós vamos usar. Vamos dobrar aqui e aqui. Vou começar pelo lado de lá. Venho aqui só aqui por cima. Vou fixar aqui. Agora venho aqui na frente. Faço o transpasse. Deixem uma folguinha, tá? Não estiquem a Passana Maria. Fica mais engraçadinho porque ele fica um pouquinho fora da manguinha, tá? Aí aqui eu vou fazer o ligeiro transpasse. Ok? Essa manguinha tá pronta, vamos para outra. Mesmo esquema, eu acerto. São esses detalhezinhos que eu digo que dá mais valor para a peça, deixa a peça mais chamativa, principalmente para quem quer comercializar, e agrega valor. Todo detalhe agrada os olhos de quem quer comprar e agrega valor para quem quer vender. Fechamos. Pronto. Agora só está faltando nós fazermos o babado do vestidinho. Nós temos aqui um bordado. Temos aqui 20 centímetros. No caso, se for esse desenho, são 10 gominhos, tá? Nós fazemos um alinhavo a volta todinha com a linha de pesponto branca. O que nós vamos fazer? Nós vamos franzir e vamos medir esse franzido em cima do corpinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos ver até o momento que dê um bom franzido aqui na frente e uma sobra para você colar aqui atrás. Então, no caso aqui, ainda dá para fazer mais um pouquinho. Aí eu venho, vou arrematar
Isso é bem simples, mas como eu disse, é um detalhezinho que sempre deixa a peça mais delicada. Corto. Agora eu venho com calma, dou uma ajeitada no franzido, antes de colocar, deixo mais franzido aqui na frente e um pouquinho menos aqui na dobra que vai para trás. E eu vou deixar, olha, mais ou menos um dedinho aqui de ponta. Então eu venho aqui, vou fazer só essa curvinha primeiro. E a nossa santa cola quente. Já vou ajeitando o franzidinho. Aí venho aqui atrás. Já prendo a peça. Procure sempre deixar um babadinho aqui solto, não deixe ele muito rente ao vestido. Assim você dá mais movimento ao babado. Junto aqui. Deixamos aqui atrás. Pronto, agora nós vamos voltar a nossa base para fazer a montagem final. Como eu tinha deixado ela só alfinetada, por quê? Porque é para a gente poder achar o nosso centro. Então, uma dica: faça uma marcação do centro com o alfinete em cima e embaixo, porque assim você vai fazer com que a tua peça não fique torta. Centralizo o vestido no alfinete e venho com calma. Vou colar somente por hora essa parte direita. Vocês vão entender o porquê já já. Eu tiro o alfinete e vou colar o restante desse lado direito. A gente precisa deixar essa parte sem colar, porque nós temos que encaixar esse bracinho do antebraço de baixo, deixando o quê? Deixando a manguinha um pouco abaixo aqui da costura do babado e o antebraço aqui metade para dentro, tá? Então nós vamos primeiro colar esse bracinho para depois a gente finalizar a colagem da roupinha. Assim a gente vai dar um efeito 3D na peça. Agora sim eu volto e vou finalizar a colagem do vestidinho. Agora venho com o nosso bracinho, tá? Só que antes da gente fazer a colagem definitiva, nós precisamos verificar a posição para que o espaço que fique aqui seja suficiente para abraçar o nosso cupcake. Nosso cupcake, o que é? É, seguindo o molde, 2 vezes no feltro bege claro, o forrobel, vamos fechar, fazer um sanduichinho e chulear em volta toda, tá? Então a gente vai simular, antes de colar, nós vamos simular a posição do biscoitinho, do cupcake, antes de nós fixarmos, principalmente por causa da posição das marcações dos dedinhos, vejam. Então o que nós vamos fazer? Eu vejo que aqui nessa posição do bracinho, com a altura aqui, nivelando com a manga, gente, não esqueça de nivelar a manga, eu vi que é o suficiente para prender. Então eu venho aqui com calma, eu só vou prender com cola no momento, só a mãozinha de cá, do lado de cá, tá? Da mesma maneira que eu só vou prender esse bracinho aqui para cima. Porque aí me dá tempo de ajustar, se for necessário, ajustar aqui. Aqui eu posso
posso soltar um pouquinho mais o babado. Deixa aqui um pouquinho solto a manga, não deixa colado tudo de vez, deixa para deixar mais colado aqui no centro. Agora sim eu venho com o nosso cupcake, eu vou fixar ele aqui no vestido. Feito isso, eu venho agora só na beiradinha, prendo aqui e a outra beiradinha eu prendo aqui. Feito isso, nós vamos agora fixar a cabecinha da ursinha. A cabecinha da ursinha você pode deixar ela reta, para um lado, para o outro. Eu deixei ela um pouquinho inclinada para a minha direita, mas aí fica a gosto de vocês, tá? Agora que a gente está finalizando, gente, tirem uma dúvida. O que vocês gostariam de colocar dentro desse pote na casa de vocês? Deixem as sugestões aí. Gostaria muito de saber qual a ideia de utilidade que vocês dariam a esse pote, ok? Vamos lá, quero ver depois. Deixamos aqui, pronto. Olha, a orelhinha a gente deixa solto, tá? Não deixe coladinha não, fica mais charmosa. Pronto, desse lado. Agora aqui, como ele tá mais ou menos cru, eu queria dar uma sugestão, caso vocês queiram fazer para menino. Vocês podem aqui alterar aqui uns tons mais pro azul, pro lilás. Tirem esse babado, façam uma gola. Aqui vocês podem colocar só uma fitinha sem ser o babado. Não tem problema, se quiser pode só fazer uma manga redonda, sem fazer tanto abaloado, para ficar mais masculino no caso. E vocês podem pôr uma gravatinha e um topetezinho ou de feltro ou de lã, com tipo um tufinho, tá? Aí vocês podem deixar para como se fosse para menino, tá? É uma sugestão. Mas aqui, como a nossa é uma ursinha, então vamos caprichar nos detalhes. Um apliquezinho de uma fita vermelha no topo da cabeça. Botãozinho, gente, de uma mini margaridinha. Só vamos cortar aqui a bundinha do botão. Vamos colocar no centro do nosso lacinho. E vamos agora para o nosso detalhe, o nosso charme do nosso cupcake. Vamos agora utilizar uma nova linha que está no mercado de cola quente colorida. Essa, no caso, é marrom, para a gente fazer detalhes de chocolate. Gente, olha o charme que fica. Vocês coloquem. Então, só uma giradinha. Puxa. Aplique. Dá uma giradinha. E, no caso, como todo confeito de doce, de chocolate, de cupcake, você não tem um tamanho igual, né? Então você pode ir variando conforme a colocação, a caída da cola. Um pouquinho mais aqui no centro. Girou. Mais um pequenininho, vamos ser exagerada. A criançada adora chocolate. Pronto, gente, agora é só deixar aguardar um pouco a secagem para a gente fazer a montagem final, para chegar nessa finalização aqui.
O link para os moldes vocês encontram no texto da descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem um like, comentem e compartilhem mais essa super dica de ecoartesanato. E aguardo vocês na próxima quinta. Até lá!